Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Está no ar mais uma edição do Bem Viver, o nosso programa diário sobre agroecologia, meio ambiente, política, economia, cultura e muita informação de qualidade. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024. Quase no finzinho do mês de janeiro. Passou rápido esse período de férias, né? Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode se achegar e aumenta o som que eu, Camila Salmásio, te faço companhia na próxima 1 hora com assuntos importantes preparados com carinho pela equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nesta edição você vai ouvir... O Brasil registra recorde no número de notificações de bullying e cyberbullying no país. MST celebra os seus 40 anos com a formatura do primeiro curso de sanfoneiros e sanfoneiras da Reforma Agrária. Conheça o filme A Injustiça Climática do Vale do Ribeira, que retrata a história e as condições de moradores rurais dos municípios de Iporanga e Eldorado, no estado de São Paulo. Tem entrevista exclusiva com o roteirista da produção. Não desliga seu rádio, não tira seu fone, porque o Bem Viver está só começando. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. No site do Brasil de Fato você também consegue ouvir o nosso programa, além da parceria bonita com rádios de todo o Brasil que levam o Bem Viver para mais longe. E se você está em São Paulo, o Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e pela internet na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Mas não esquenta se você perdeu os horários, porque dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o nosso site Brasil de Fato ou procurar os nossos conteúdos nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Google Podcasts. E você também pode retransmitir o nosso programa aí na sua região. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o território nacional. A lista dessas rádios está disponível no nosso site e cresce a cada dia. Se você representa uma emissora e quer entrar na rede, basta se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br e lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. E a gente repercute um recorde de registros de bullying e cyberbullying no país. São Paulo é o estado com mais notificações desse tipo. E agora, com a sanção da lei que torna esse tipo de prática um crime sem direito à fiança, a tendência é que esses números de registros cresçam ainda mais. Dados inéditos dos cartórios de notas do país apontam um aumento histórico nos registros de bullying e cyberbullying, com alta média anual de 12%. Em 2023, houve recorde na solicitação de atas notariais, documento usado como prova desse tipo de crime em processos judiciais e administrativos. Foram mais de 120 mil notificações dessa natureza, o maior número já registrado. Ainda de acordo com o levantamento, o crescimento é contínuo desde 2007, início da série histórica da pesquisa. Na ocasião, houve solicitação de cerca de 25 mil atas notariais. No ano seguinte, o resultado subiu para mais de 90 mil. A partir de 2021, passou a ultrapassar a marca de 100 mil documentos por ano. O maior número de pedidos foi registrado no estado de São Paulo, que em 2023 teve mais de 20 mil requisições de atas notariais. Na sequência estão Minas Gerais, com 16 mil, Paraná, com mais de 14 mil e Rio Grande do Sul, com mais de 12 mil. A ata notarial é um documento que explicita algum fato ou acontecimento com anuência de um tabelião. O objetivo é conferir fé pública à
uma ocorrência, ou seja, trazer legitimidade para a questão narrada. Ela pode ser usada como prova da existência de um conteúdo publicado em um site ou rede social, por exemplo. Com a sanção da lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o documento terá papel essencial. Entre os principais pontos da nova legislação está a criminalização do bullying e do cyberbullying. O processo para obter a ata notarial pode ser realizado presencialmente em um cartório de notas ou totalmente pela internet na plataforma e-notariado, no site www.e-notariado.org.br. Ataques pelas redes ou notícias falsas, por exemplo, serão registrados pelo tabelião com detalhes de data, hora, local da publicação ou mensagem e outras informações. A partir disso, a ata passa a ser considerada uma prova judicial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Importante lembrar que é considerado bullying toda intimidação, humilhação ou discriminação feitos sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, pode ser de forma verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou até mesmo virtual. A denúncia pode ser feita através do Disque 100, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E em caso de emergência, você deve ligar 190, que é o canal direto com a Polícia Militar. E a Polícia Federal vai testar o uso de câmeras corporais nos uniformes de agentes rodoviários do Rio de Janeiro a partir de julho. A medida foi adotada para a Polícia Militar de São Paulo, mas ainda tem críticas, já que ainda não existe um sistema para análise dessas gravações com possíveis medidas e sanções. A reportagem da Priscila Terezo mostra como vai funcionar a iniciativa que integra o projeto de segurança da PFR. A Polícia Rodoviária Federal planeja começar a testar as primeiras câmeras de vídeo corporais no segundo semestre deste ano no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa integra um projeto maior que prevê a instalação desses equipamentos nos uniformes dos agentes rodoviários e também de câmeras em parte das viaturas da corporação. Segundo o gerente do projeto estratégico Bodycams da PRF, Luciano Fernandes, nos primeiros testes em campo serão usadas as 200 câmeras corporais que o Ministério da Justiça e Segurança Pública repassou à Polícia Rodoviária Federal. Fernandes disse que esse teste vai permitir entender se o que está disponível no mercado atende à corporação. O projeto foi elaborado em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e apresentado em março de 2023, com o objetivo de manter a segurança dos agentes rodoviários e das pessoas abordadas. Em 19 de janeiro, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aprovou uma recomendação para o uso de câmeras corporais pelas polícias de todo o país. De acordo com as regras, os órgãos de segurança pública deverão usar equipamentos acionados automaticamente durante o trabalho de policiamento. A gravação deverá ser feita durante todo o turno de serviço e armazenada pelo período mínimo de 3 meses. A medida ainda vai ser analisada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Virou tema de filme a vida e as questões políticas e sociais que marcam as comunidades ribeirinhas do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Produções como essa são muito importantes para ajudar a contar a história do nosso país, que pouco são retratadas pela imprensa comercial. Mas a Moeté Filmes, em parceria com a USP, a Universidade de São Paulo, está mais do que antenada nessas questões e produziu um material cinematográfico que acaba de estrear. O jornalista e apresentador aqui do nosso Bem Viver, o Lucas Weber, conversou com o roteirista da produção, Érico Pagotto. E essa prosa cheia de aprendizados você confere agora. Estreou o filme documentário Injustiça Climática no Vale do Ribeira. A direção é de Daniel Felipe Paiva, uma produção em parceria entre a USP e a produtora Moeté Filmes.
Essa produção, esse longa narra a vida de comunidades ribeirinhas e quilombolas a partir da pesquisa acadêmica sobre a vulnerabilidade social e climática que essas comunidades estão enfrentando, especialmente nos últimos anos. Aqui acho que é importante a gente fazer uma contextualização, principalmente para quem não é de São Paulo, que talvez Vale do Ribeira não seja assim algo muito sonoro, assim, muito comum de se escutar, mas aqui é uma região aqui do estado de São Paulo, localizado mais ao sul, próximo ali com a divisa com o Paraná, no litoral do estado, e é uma região muito famosa, muito rica, por justamente abrigar seu local originário de comunidades quilombolas, indígenas, caiçaras, enfim, um território extremamente rico nessa cultura e também na biodiversidade. A gente consegue ver que fragmentos da Mata Atlântica se preservaram muito mais lá do que em outras regiões do estado, e não só de São Paulo, a gente pode falar de outras regiões. A gente sabe como a Mata Atlântica, infelizmente, tem um remanescente bem baixo e boa parte está justamente presente nessas comunidades. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também sobre essa situação que essas comunidades vêm enfrentando, algo que todo mundo está sofrendo, que são essas mudanças climáticas, os eventos extremos, mas tem um grupo de pessoas, né, dessa parceria entre a USP e essa produtora Moeté Filmes, que foram até lá produzir, registrar melhor o que está acontecendo em específico dessas mudanças climáticas para essas regiões, para essas comunidades. Para falar sobre tudo isso, eu tenho o prazer de receber um dos protagonistas, uma das pessoas responsáveis por essa produção, roteirista Érico Pagotto. Antes de conversar contigo, Érico, queria agradecer a disponibilidade, vai ser um prazer falar com o senhor, viu, amigo? Joia, muito obrigado. O prazer é meu de estar aqui com vocês batendo esse papo, e eu acho que é sempre muito importante, muito oportuno a gente falar sobre o meio ambiente de uma forma geral, as consequências das mudanças climáticas e, em particular, sobre as populações mais vulneráveis, né? A gente precisa dar voz para essa população que tem sido silenciada há tanto tempo. Perfeito, né, Érico? Acho que nesses debates sobre mudanças climáticas, às vezes a gente escuta as pessoas falando, tá todo mundo no mesmo barco, né? Porque o mundo inteiro está sofrendo, mas a gente sabe que esse barco, olha, digamos assim, tem diferentes classes nesse barco, não dá para generalizar. Antes de falar exatamente sobre essa produção que recentemente se estreou, eu estava comentando antes da nossa conversa de que nem todo mundo necessariamente conhece o Vale do Ribeira, especialmente quem não é de São Paulo. Às vezes até a pessoa é do estado de São Paulo, mas não conhece. Tu poderia dar uma breve introdução? Que comunidades são essas? O que a gente pode encontrar indo ao Vale do Ribeira, que é um local turístico, além de tudo, né? Para a gente conhecer esse turismo social, esse turismo cultural, além, claro, do turismo ecológico. Enfim, tu pode apresentar um pouquinho para a gente, Érico, por favor? Sim. Então, é curioso porque a gente tem a noção de que o Vale do Ribeira é uma região longínqua, né? Parece que a gente está falando do Brasil profundo, e não é, a gente está a 2 horas de São Paulo. O Vale do Ribeira está a 2 horas da cidade, da região metropolitana de São Paulo, né? Então, é uma região relativamente próxima dos grandes centros urbanos, é formada por algumas dezenas de municípios. O nosso trabalho especificamente se focou em 2 municípios, que foram Eldorado e Iporanga. A gente tem nessa região do Vale do Ribeira não só uma biodiversidade rica, mas uma sociodiversidade muito rica também. Então, a gente tem ribeirinhos, quilombolas, caboclos, japoneses que vieram da imigração japonesa. Então, a gente tem, o professor Diegues fala isso, inclusive, no nosso documentário, né? O professor Diegues é um dos maiores antropólogos da atualidade, trabalhou e estudou durante muitas décadas no Vale do Ribeira, participa com a gente dessa produção. Ele fala que essa é a região, uma das regiões mais ricas do Brasil, do ponto de vista da sociodiversidade. Ela é, como você comentou na introdução, né, uma das regiões, um dos refúgios da Mata Atlântica no Brasil, a gente pode falar no Brasil, é um dos maiores hotspots ou pontos quentes de Mata Atlântica do Brasil, e é interessante a gente notar que essa preservação só se deu justamente em função do tipo de ocupação que aconteceu nesses estados, né, que essas populações ribeirinhas, quilombolas, caiçaras, o sistema de vida deles tem um impacto tão baixo sobre o meio ambiente que permitiu que, estando lá durante centenas, milhares de anos, aquela região permanecesse relativamente bem preservada até a criação das unidades de conservação que aconteceu poucas décadas atrás. Perfeito, muito bom saber de tudo isso, dessa angulação, enfim, a gente entender um pouquinho de que território, de que região a gente está falando do Brasil.
Agora, Érico, entrando um pouquinho mais nessa produção do filme agora lançado, né, Injustiça Climática no Vale do Ribeira, conta um pouquinho como surgiu essa ideia, da onde que veio essa necessidade de documentar, quando que vocês perceberam que era o momento de fazer, porque a gente sabe que é algo que está acontecendo, né? A gente vem percebendo os fenômenos cada vez ficando mais intensos, então a gente não sabe muito até onde vai. Então, por que essa decisão de, neste momento, fazer essa produção? A Moeté, ela é uma produtora audiovisual que tem um foco em jornalismo científico, em particular jornalismo científico de cunho socioambiental. E nós temos desenvolvido, ao longo da nossa trajetória, vários projetos em parceria com a USP, em particular com o NOS, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Organizações, Sociedade e Sustentabilidade, um grupo de pesquisadores que reúne pesquisadores não só da USP, mas de outras universidades também, inclusive de universidades internacionais. O projeto começou pelo NOS, foi uma iniciativa do NOS, desse grupo de pesquisadores da USP. Começou com um trabalho que já vinha sendo desenvolvido de justiça climática e produção de material pedagógico. Então, uma das estudantes do grupo é moradora da região, sua família está lá, né, há muitas décadas, ela é originária de lá, e ela tem desenvolvido vários projetos interessantes na região. Então, atualmente ela está desenvolvendo um projeto de mestrado na área, falando um pouco sobre isso, sobre as injustiças socioambientais. E aí, em parceria com uma universidade em específico, que foi a Universidade College of London, que entrou financiando o projeto de pesquisa, a gente conseguiu reunir esse grupo de pesquisadores da USP para ter recursos para retratar um pouco de como que é o cotidiano dessas pessoas e como que elas têm sido afetadas pelas mudanças climáticas de forma geral. Então, o projeto de pesquisa da USP começou há mais ou menos 2 anos atrás, a partir desse estudo da Beatriz Nestlener, foi uma das pesquisadoras, e depois ganhou o corpo da equipe do NOS. E aí a Moeté entrou no final, traduzindo da linguagem científica, que foi o projeto de pesquisa original, para uma linguagem mais coloquial, para uma linguagem mais cinematográfica, um resumo de como foi conduzido o projeto e quais foram seus principais achados. Perfeito. E conta um pouquinho mais o que as pessoas podem encontrar ao ver documentário, assim, que tipos de relatos, assim, para as pessoas já entenderem, irem um pouquinho mais preparadas para a produção, assim, o que é importante saber de contexto para poder entrar e entender os detalhes de tudo que vocês registraram. Como você falou, até os minerais já sabem do aquecimento global que a gente está passando e de como eles têm afetado a todos. Eu diria que todos nós estamos no mesmo oceano turbulento, tempestuoso, mas porém em embarcações diferentes. Alguns estão num transatlântico e outros estão numa canoinha, e outros estão de boia, outros estão tentando nadar de braçada, e alguns estão morrendo afogados no meio do caminho. Então, eu acho que é um pouco essa situação que a gente tem. Esse é o ponto de partida da ideia de injustiça climática. As mudanças climáticas afetam a todos, porém as consequências são diferentes. A gente viu muito isso no ano passado, quando a gente teve aquela tragédia em São Sebastião, que devastou o litoral, e a gente viu os ricos saindo de helicóptero e os pobres ainda desalojados e desabrigados até hoje, mais de um ano depois da tragédia. Então, o ponto de partida do documentário é esse, retratar essas injustiças climáticas. A população do Vale do Ribeira, eles estão acostumados com a sazonalidade, né? Eles moram lá desde sempre, então eles estão acostumados com as variações, digamos assim, com as cheias e baixas dos rios. O que está acontecendo de diferente hoje é que, com o aquecimento global, as mudanças estão ficando, primeiro, mais frequentes e, segundo, mais intensas. Então, se antigamente a população estava habituada a uma flutuação do nível da água aí em torno de 5, 6, 7 metros, hoje em dia eles estão tendo 15 metros, 20 metros em alguns lugares, e não tem contingência para isso. Então, isso foge do histórico deles. E como eles estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, é difícil até para eles entenderem o que está acontecendo e a situação em que eles se encontram. Então, a ideia do projeto foi desenvolver, junto com as escolas, o que foi o projeto, então?
A gente procurou recolher esses relatos da população, de como que eles estavam vivenciando essas mudanças climáticas, e depois desenvolver um material pedagógico junto com as escolas públicas da região, que pudesse ajudar as crianças a mapearem as transformações que o território estava acontecendo, e entender como que elas estavam sendo afetadas pelas mudanças climáticas. E aí esse material pedagógico é interessante porque ele tem desde atividades que pedem para a criança ir lá e conversar com o avô, com a avó dela e contar como que era, né, há 50, 100 anos atrás, até imagens de satélite do Google, por exemplo, onde ele pode mapear lá o leito do rio perto da casa dele, onde está a casa dele, se tem infraestrutura, se não tem. Então, é um material muito rico do ponto de vista pedagógico. A gente chamou de detetive climático, onde o detetive é a própria criança que vai investigar e recontar suas histórias de vida a partir desse novo repertório de informações que o projeto traz. Nossa, Érico, fascinante, que proposta bacana. Então acaba sendo até um meta-documentário que as pessoas vão vendo, mas vão acabando interagindo de certa forma, né? A nossa conversa já está chegando ao fim, assim, eu quero te ouvir um pouquinho de como vocês pretendem divulgar mais ele para além do YouTube, que é importante, já confirmei, mas é bom falar de novo, está disponível gratuitamente para todo mundo ver a qualquer momento, em qualquer lugar pelo YouTube, isso é muito importante, mas como que vocês pretendem, de repente, divulgar para a própria comunidade e quero te ouvir um pouco sobre isso e sobre uma última reflexão que é uma coisa um pouco mais complexa, assim, que eu queria trazer, que eu queria te ouvir, que como você estava comentou algumas vezes, a gente não está no mesmo barco, né? Um oceano turbulento e cada um está na sua embarcação, tem pessoas que estão sendo muito mais afetadas. Então a gente precisa de uma sensibilização da população brasileira, mas principalmente das autoridades, para ver que a gente não pode simplesmente tratar as coisas dessa maneira igual. A gente precisa pensar que existem populações que exigem uma atenção extremamente urgente. Mas me parece que a questão é mais profunda, não é simplesmente dar condições para que a população possa sobreviver a essa nova condição climática. A gente precisa entender que essas comunidades têm a resposta para enfrentar justamente tudo que a gente está vendo, né? Tudo que a gente está passando, todo esse mal que a gente construiu. Essas comunidades caiçara, quilombolas, ribeirinhas vivem de uma maneira que não, se dependesse deles, nada disso estaria acontecendo. Então me parece que não é só dar um passo, são dois passos que esse filme, eu imagino, está tentando proporcionar para toda a população. É por aí, Érico? Sim. Bom, então vamos lá. Como que foi a construção desse filme? A gente veio co-construindo, desde o começo do projeto, a gente veio co-construindo. Então, a gente gravava um pouco, filmava, ia lá, discutia com a população, voltava, editava mais um pouco, e a gente foi meio que fazendo essa co-construção juntos. A estreia aconteceu, como você falou na abertura do programa, né, no dia 12 de janeiro, com uma exibição pública para a comunidade, e a partir dela vai ficar disponível no YouTube. E quais são os próximos passos? Bom, a gente tem dois próximos passos de divulgação. Um, que é a divulgação científica, então, esse estudo que durou 2 anos, ele gerou uma série de estudos científicos que vão ser publicados no formato de artigos científicos mais voltados para a academia, né, já que é fruto da parceria entre 2 universidades, e uma parte de comunicação, de jornalismo científico, que vai ser, agora a gente está entrando numa fase de lançar em várias festivais e de fazer esse processo de divulgação via internet para outros grupos de pesquisa que também têm afinidade com o tema que a gente está falando. Então, ao longo do ano de 2024, a gente vai fazer uma série de lançamentos em festivais e em eventos voltados à área socioambiental. Sobre os desafios para a comunidade, que você comentou por último, né? Eu acho que a gente tem 2 principais desafios. Então, o primeiro é permitir que essas comunidades tenham uma melhor compreensão da dimensão das mudanças climáticas globais, de como isso as afeta, para que isso as empodere, inclusive do ponto de vista político, para elas poderem cobrar da sociedade e do Estado os seus direitos. E segundo, uma resposta que ninguém tem pronta é como que a gente vai reagir. Porque se no passado, né, essas estratégias que eles tinham de convivialidade com a natureza funcionou bem, dado que a gente tinha um cenário climático, essa condição ela não vai permanecer para os próximos anos, eles vão ser cada vez mais afetados. Então a gente vai ter cada vez mais restrições para a mobilidade das pessoas entre os vilarejos e povoados, a gente vai ter
um aumento do número de áreas de susceptibilidade à erosão, deslizamentos e enchentes. Então, a gente vai precisar, junto com essa comunidade, co-construir uma nova estratégia de sobrevivência nesse cenário tempestuoso aí das mudanças climáticas. Claro, a gente pode aprender com eles descer um degrau na velocidade, na intensidade com que o avanço do capitalismo está ocorrendo e como que isso tem degradado o meio ambiente. Mas só isso não é mais suficiente, né? A gente precisa pensar novos estilos de vida, a gente precisa do apoio do Estado, do poder público, das três esferas, para que a gente consiga criar um cenário onde a gente atue de forma preventiva às mudanças climáticas, aos impactos das mudanças climáticas que vão afetar essas comunidades mais vulneráveis, para não ficar sempre de forma reativa tentando realocar pessoas da forma como dá e o que aumenta a vulnerabilidade dessa população, né? E, de certa forma, aumenta as injustiças sociais, socioambientais. Então, o desafio é imenso e a gente mal está começando a explorar a ponta do iceberg aí de tudo que a gente tem para fazer. Convido todo mundo já de cara para assistir o vídeo com a gente e de entrar nessa conversa, né? Porque eu acho que é muito importante que todos nós saibamos dos desafios que nos aguardam aí pela frente. Perfeito, com certeza, e conto com a parceria de vocês, da USP, da produtora Moeté Filmes, para conseguir construindo junto essa caminhada, esse debate imenso que você também descreveu. Érico Pagotto, então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, amigo? Joia, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, um forte abraço. Perfeito, acabamos de conversar então com o roteirista Érico Pagotto, ele é um dos responsáveis, um dos articuladores por esse filme e documentário que estreou agora, está de graça no YouTube, Injustiça Climática no Vale do Ribeira, uma direção de Daniel Felipe Paiva. A produção, essa sim, é parceria entre a USP e a produtora Moeté Filmes. Quem quiser ver, está disponível de graça no YouTube, procura por Injustiça Climática no Vale do Ribeira, que consegue acessar esse filme a qualquer momento, de graça, vale muito a gente ver de novo e compartilhar por aí. Oi, pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais. E um tema importante para garantir a conservação do meio ambiente são as regras de licenciamento ambiental. O Senado deve analisar este ano a aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que busca disciplinar o que está previsto na Política Nacional de Meio Ambiente. O assunto tem gerado reação de empresários que preferem regulações mais simples em relação ao licenciamento ambiental. O repórter César Mendes, da Rádio Senado, explica as forças em disputa em torno da lei. O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, em vigor desde 1981. Está previsto também na Constituição Federal, no artigo 225, que determina que o poder público deve exigir estudo prévio de impacto ambiental para toda obra ou atividade que possa causar degradação ao meio ambiente. Mas não existe até hoje uma lei específica para disciplinar o licenciamento, que vem sendo feito conforme parâmetros estabelecidos por uma resolução de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. A proposta da Lei Geral do Licenciamento Ambiental é polêmica e costuma colocar em lados opostos os ambientalistas, que defendem mais rigor nos critérios para a emissão das licenças, e o setor produtivo, que pede regras mais simples e que facilitem o desenvolvimento econômico do país.
O texto, aprovado em 2017 na Câmara dos Deputados, foi enviado para análise de 2 comissões do Senado, Meio Ambiente e Agricultura. Em maio do ano passado, foi realizada uma audiência pública conjunta e a proposta esteve para ser votada na última reunião da Comissão de Meio Ambiente, mas acabou sendo retirada de pauta a pedido do relator, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que pediu mais tempo para resolver todas as divergências antes da votação. Para que ele vá a plenário mais fácil de ser analisado pelo pleno. Indo divergente, termina deixando os senadores em profunda dificuldade e termina que o nosso projeto pode ser rejeitado no todo ou em parte, e isso é um prejuízo muito grande depois de praticamente 20 anos de tramitação do projeto. É um projeto necessário, a Lei Geral do Licenciamento ela é necessária, é aguardada com ansiedade há muitos anos, tanto por ambientalista quanto também por setor produtivo brasileiro. Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, relatora da matéria na Comissão de Agricultura, disse que acredita na convergência dos 2 relatórios. Que a gente tenha aí um licenciamento que seja moderno, mas também que tenhamos atenção com o meio ambiente, porque eu acho que é isso que todos esperam dos nossos 2 relatórios, para que a gente possa convergir no máximo. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que também acredita na convergência dos 2 relatórios e na aprovação do projeto. Da Rádio Senado, César Mendes. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Agora vamos falar de luta e resistência popular. Brasília vai sediar no dia 28 de janeiro a primeira Marcha Trans do Brasil. O ato celebra os 20 anos do Dia da Visibilidade Trans aqui no país e deve pautar a luta da população LGBTQIA+, por saúde, educação, memória e acesso à justiça. A reportagem é de Afonso Bezerra. Brasília será palco da primeira Marcha Trans Brasil no dia 28 de janeiro. Organizada pela ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a mobilização agrega mais de 40 instituições apoiadoras. A ideia é promover a maior ocupação feita por pessoas trans e travestis do país. A concentração começa à 13h em frente ao Congresso Nacional e segue em cortejo até a altura do Museu Nacional da República. O Dia da Visibilidade Trans no Brasil completa 20 anos de celebração no próximo dia 29 de janeiro. A organização da marcha convoca pessoas trans e travestis, toda a comunidade LGBTQIAP+, e pessoas aliadas para ocupar as ruas do centro do poder na capital do país. A mobilização tem como madrinhas as parlamentares Érica Hilton, do PSOL, e Duda Salabert, do PDT, as primeiras deputadas federais trans do Brasil. Vale lembrar que a palavra marcha em questão é escrita com S em vez da letra C. Essa grafia foi pensada em homenagem à ativista Marsha P. Johnson, ativista trans negra, artista e profissional do sexo. Ela é considerada uma das figuras mais proeminentes do movimento pelos direitos LGBTQIA+, nas décadas de 60 e 70, em Nova York. De acordo com a organização, entre as pautas da marcha estão o direito à educação, saúde pública, segurança, memória e acesso à justiça. A mobilização também luta contra o novo RG, que reforça violências contra pessoas trans. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Afonso Bezerra. Os indígenas Pataxó, Ranranran do sul da Bahia ainda estão sob ameaça e devem ser protegidos a pedido da Procuradoria-Geral da República. Esse é mais um caso de ataque a comunidades tradicionais que aumentou muito nos últimos anos diante do governo Bolsonaro. A informação é de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional. Em resposta a um ataque ocorrido no último sábado, a Procuradoria-Geral da República cobrou medidas de proteção aos indígenas Pataxó, Ranranran, no sul da Bahia.
Um grupo de Pataxó foi atacado na cidade de Potiraguá. Na ocasião, Maria de Fátima Muniz, a nega Pataxó, foi baleada e morreu. O cacique Nailton Muniz Pataxó também foi atingido e passou por cirurgia. Outros indígenas também ficaram feridos. 2 fazendeiros da região foram detidos, acusados de homicídio e tentativa de homicídio. A subprocuradora Eliana Torelli disse que acompanha as investigações para a responsabilização dos acusados dos ataques e cobrou medidas para a regularização de terras indígenas. Após os ataques, o governo da Bahia anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão dos conflitos por terras no estado e propor estratégias para a regularização fundiária dos povos tradicionais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. E diante de casos como esse, que vitimou a mestra Nega Pataxó de forma tão covarde, a gente reforça a importância da regularização de terras dos indígenas brasileiros e de medidas mais rigorosas para a proteção desses territórios. Recentemente, há menos de um mês, outra liderança da etnia foi assassinada. O cacique Lucas Cariri Sapuyá, de apenas 31 anos, foi morto em uma emboscada quando voltava para casa junto com seu filho. A principal reivindicação dos Pataxó Ranhanhan é o direito de viver em paz e garantir o modo de vida tradicional em seu território. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. E atenção, concurseiros! Termina hoje, dia 26, o prazo para pedir isenção na inscrição do chamado Enem dos concursos. A repórter Deise Rocha explica o que você precisa fazer para garantir a isenção. Termina na sexta-feira o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição para o concurso público nacional unificado, já conhecido como Enem dos concursos. Estão isentos da taxa os candidatos que integram o CAD Único, Cadastro Único para Programas Sociais. O mesmo vale para quem estuda ou estudou com o apoio do FIES, o financiamento ao estudante do ensino superior, e do ProUni, o Programa Universidade para Todos. O benefício também pode ser requisitado por doadores de medula óssea. Para solicitar, os interessados devem acessar o sistema de inscrição e buscar o espaço no formulário para envio de arquivos que comprovam as condições para a isenção. Entre elas, o comprovante de que foi ou é estudante do ProUni ou do FIES, ou declaração de que foi doador de medula. Todas as informações serão checadas pela Fundação Sesgran Rio, a organizadora das provas. A resposta sai em até 3 dias úteis. Se a solicitação for negada, será possível entrar com recurso. Todos esses passos serão feitos pela internet. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos alerta que os candidatos que prestarem informações falsas poderão ter as inscrições canceladas. As pessoas que não tiverem a isenção aprovada poderão se inscrever pagando a taxa, que custa R$ 60 para os cargos de nível médio ou R$ 90 no caso dos cargos de nível superior. Neste caso, o prazo é um pouco maior, vai até o próximo dia 9 de fevereiro, que é a data limite para as inscrições regulares. A primeira edição do chamado Enem dos concursos vai selecionar 6.640 profissionais para 21 órgãos públicos federais. As provas devem ocorrer no próximo dia 5 de maio e serão realizadas em 220 cidades em todos os estados do país, além do Distrito Federal. Os candidatos realizarão provas objetivas específicas e dissertativas, de acordo com as áreas de atuação. O resultado definitivo sai em 30 de julho. Pelo cronograma oficial, os candidatos aprovados começarão a ser convocados para ocupar os cargos em agosto desse ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Deise Rocha. Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo? Na Expressão Popular.
Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais. Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor. Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente segue celebrando e rememorando os 40 anos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Além da luta pela terra através da reforma agrária, o movimento atua em diversas frentes como a saúde, a educação e a cultura, que contribuem para a organização dos membros e o fortalecimento da luta do povo. Esse ano o movimento investiu em um projeto inovador, o primeiro curso de sanfoneiros e sanfoneiras da reforma agrária. A proposta é formar novos sanfoneiros que vão levar arte e política pelo Brasil afora. E para conhecer um pouco melhor essa iniciativa, a gente vai ouvir agora um papo da galera do Brasil de Fato Ceará com o artista Nonato Lima, cantor, compositor e sanfoneiro, que é um dos facilitadores do curso. A sanfona se destaca como um símbolo da cultura nacional, especialmente no cancioneiro popular nordestino. E o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, reconhece a importância da sanfona e investe em um projeto inovador, o primeiro curso de sanfoneiros e sanfoneiras da reforma agrária, um curso nacional para formar 25 novos sanfoneiros de diferentes regiões do país. Essa iniciativa visa fortalecer a presença desse instrumento nas atividades culturais, além de preservar e promover a rica tradição da cultura popular. A primeira etapa do curso acontece de 9 a 21 de janeiro no Centro de Formação Frei Humberto, em Fortaleza. Os participantes, que em sua maioria não têm experiência prévia com o instrumento, estão sendo orientados por educadores da área, recebendo aulas de iniciação musical e de sanfona. E para saber mais sobre o curso, vamos conversar hoje com Nonato Lima, cantor, compositor, sanfoneiro e facilitador do curso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Nonato. Gostaria de começar a nossa entrevista pedindo para você se apresentar para os nossos ouvintes. Olá, gente. Sou Nonato Lima, sou sanfoneiro, cantor, compositor, professor, estudante de música da Universidade Estadual do Ceará e sou esse artista aqui da terra, né, onde eu levo a minha sanfona do Ceará e exporto para o mundo todo, né, viajando aos 4 cantos do mundo. E assim essa é a minha vida, já com quase 20 anos de carreira. Comecei a tocar na noite com 12 anos de idade e estou aí, né, nessa luta firme, levando o que há de melhor da nossa cultura para o mundo. Gostaria que você falasse do sentimento de participar desse primeiro curso de sanfoneiros da reforma agrária. Para mim foi uma felicidade receber o convite, né, de tomar a frente, de ser o professor do primeiro curso, né, de sanfoneiros da reforma agrária nacional, né. Para mim foi uma felicidade pelo fato de estar pegando alunos, né, que nunca tiveram contato com o instrumento, né, começar do zero, literalmente do zero, e ter 2 semanas de curso intensivo foi um desafio para mim, porque geralmente os cursos que eu dou por aí Brasil afora, geralmente as pessoas já têm um certo conhecimento, e nesse curso não, foi uma coisa para mim inovadora, né, que os alunos realmente pegaram o instrumento do zero, né? Eu tive que ensinar de como pegar o instrumento, colocar no colo, a aprender os primeiros acordes. Então, fico feliz em ter essa responsabilidade e de ver o processo todo sendo concluído com o ensino básico do instrumento, todo mundo voltando para casa com o básico do instrumento, sabendo tocar alguma coisa, tendo o mínimo de conhecimento, e ter tomado a frente disso aí, ter sido responsável
e vendo tá formando novos sanfoneiros, né, pelo Brasil. Para mim, eu fico muito feliz em estar fazendo parte dessa história. Nonato, você é um dos facilitadores do curso. Qual a importância de passar seus conhecimentos para essa nova geração de sanfoneiros? Eu fico muito feliz em estar passando um pouco do meu conhecimento para os alunos, né? Essa troca de experiência é muito importante e fico muito feliz quando estou viajando, estou em algum lugar do Brasil ou do mundo e a pessoa dizer que aprendeu sanfona comigo, que começou no instrumento por minha causa, porque me viu tocando. Eu fico muito feliz porque eu me espelho muito nos grandes nomes como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, e Luiz Gonzaga principalmente foi uma das pessoas que lutou muito para a sanfona não morrer, para sempre continuar a luta da cultura, da música. E Luiz Gonzaga, ele por onde passava, né, quando ele via um sanfoneiro, ele dava uma sanfona, incentivava. E um curso desse, como o curso de sanfona da Reforma Agrária, que está dando a possibilidade para as pessoas aprenderem, está dando o instrumento. Confesso que já dei milhares de cursos pelo Brasil, no mundo, e eu nunca vi um curso desse tamanho, né, que dá total a portabilidade para os alunos terem o estudo e adquirir seu instrumento. Então, eu nunca vi um curso fazer isso. Então, primeira vez que eu estou vendo um curso desse porte que dá total acesso e facilidade para os alunos terem o conhecimento com o instrumento. Então, estou muito feliz em estar colocando meu aprendizado, né, meus ensinamentos, e vendo eles aprendendo. Para mim, eu fico muito satisfeito. Vou sair do curso muito feliz com isso. Qual a relação da sanfona com a arte, a cultura e a luta do povo do campo, principalmente da reforma agrária? A sanfona, a princípio, ela é a cara do Nordeste, né? Aqui no Brasil, quando se fala em sanfona, a gente já lembra do Nordeste, do que o Luiz Gonzaga aclamou, né, com a sua sanfona, com a sua voz, ele que lutou pelo povo do sertão, nas suas músicas, nas suas canções, né, as composições que ele fazia. Foi uma luta de anos, né, brigando pelo seu povo, uma voz que dava um poder, né, começou a dar um poder para um povo que era totalmente esquecido, né, na região mais sofrida do Brasil, do Nordeste do Brasil. E através disso o povo começou a ganhar voz. A sanfona, na minha opinião, é uma das principais representantes da cultura do Nordeste, principalmente. Eu acho que a sanfona é uma das principais armas que temos, né, na cultura para poder termos voz, né, chegar onde a gente quer. E a cultura, a arte, ela cura, né, a música, ela faz tudo que há de bom. Então, nada melhor do que agregar a sanfona, a arte, a cultura, a luta pelo nosso povo. Dominguinhos e Luiz Gonzaga, por exemplo, usaram a sanfona para falar sobre o povo nordestino. Eu queria que você falasse como a arte pode contribuir para a luta de um povo. Luiz Gonzaga e Dominguinhos, né? Dominguinhos, sucessor de Luiz Gonzaga, e eu que tive o prazer de trabalhar com Dominguinhos, né? De conviver com ele. Então eu senti um pouquinho na pele, assim, de como é a questão de passar a sua voz, né? O seu poder que você tem com a sanfona pro povo, né? Então o Dominguinhos, eu aprendi muito com ele, essa questão da luta que eles têm, o compromisso que eles tiveram com o Nordeste, né? Inclusive, tem uma música do Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga fala que o compromisso do Dominguinhos com o Nordeste era muito sério, e o Dominguinhos passou isso para os seus sucessores, né? Então eu acho que eu tenho esse meu compromisso também com o Nordeste, né? Eu que venho do interior também, né? Venho de família de agricultores, então eu tenho esse compromisso. E a sanfona, a nossa arte, ela tem tudo para poder contribuir com a luta de um povo, né? Um povo que quer ter voz e ter seus direitos, né? Então acho que é isso. Nonato, o curso se encerra no dia 21 de janeiro ou vocês já estão pensando em algumas atividades mais para frente? Isso, dia 21 de janeiro vai ter a apresentação de encerramento, né? Onde os sanfoneiros, os alunos já irão fazer sua primeira apresentação, apresentar 2 músicas que eles aprenderam no decorrer das 2 semanas. Então, para vocês verem como o curso deu um resultado rápido, né? Foi bem intensivo, mas deu um bom resultado, né? Graças a Deus, muito positivo o resultado.
E o curso ele vai ter continuidade, sim. Ele vai ter continuidade de forma online durante alguns meses. Se eu não me engano, vai ser março, abril e maio terá a segunda parte do curso de forma presencial aqui novamente em Fortaleza, né? Assim me passaram. Então vai ter a continuidade e, se Deus quiser, vai estar também formando novos sanfoneiros pelo Brasil todo. Qual é a importância desse curso? Esse curso é de extrema importância porque um curso intensivo de 2 semanas, onde leva conhecimentos que poderiam durar cerca de meses para aprender, e aprender em 2 semanas num curso intensivo é uma coisa de extrema importância, né? Um curso que dá total suporte para os alunos, do curso que dá sanfona, que é a primeira vez que eu vejo isso num curso, que dá o instrumento para o aluno estudar, né? Para levar para casa. Então é a primeira vez que eu vejo um curso com esse suporte todo para o aluno, né? Que em 2 semanas a gente pôde ver materiais que em meses alunos demorariam para ver e aprender, né? Então é muito importante esse curso. Espero que dê vida longa para esse curso, né? A arte, a cultura agradece aos idealizadores desse projeto. Nonato, fala pra gente um pouco do conteúdo que está sendo passado no curso. Os conteúdos abordados no curso, como são pessoas que estão vindo do zero, né, que nunca tiveram contato com o instrumento, literalmente, então o curso parte do princípio de como pegar o instrumento, de como colocar no colo o instrumento, até os primeiros acordes, as primeiras notas, conhecimento do teclado, do fole, do baixo, né, como se juntar as 3 coisas, porque a sanfona é um dos instrumentos mais difíceis que tem de aprender, né? Então, no decorrer das semanas, a gente aprendeu 2 músicas, né? E aprendemos também algumas coisas didáticas, como acordes maiores, acordes menores, alguns arpejos. Então, essa junção de coisas no decorrer de 2 semanas é muita coisa para quem está lá no meio do curso, né? Para quem está de fora, às vezes pode até pensar que é pouca coisa, mas é bem puxado por conta do peso do instrumento. Mas todos os alunos tiveram um saldo bem positivo nas 2 semanas. Nonato, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação hoje por aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, agradecer vocês pelo convite da entrevista. Em segundo lugar, agradecer essa parceria do MST com o Porto Iracema, e de estar proporcionando esse projeto lindo para os alunos, né, aprendendo esse instrumento. E eu estar sendo o professor, né, estar colocando essa semente nisso tudo. Então estou muito feliz, né, cumprindo a minha missão, assim como Luiz Gonzaga deixou, como Dominguinhos deixou. E eu, como discípulo, não poderia fazer diferente, né? Estou fazendo aqui minha parte de coração e vendo assim um fruto de novos sanfoneiros, né, novas pessoas para engrandecer a cultura, engrandecer a arte, e é o que eu faço no meu trabalho, é isso. Então só tenho a agradecer, e é isso aí. Quanto mais pessoas na arte, na cultura, mais voz nosso povo terá, mais voz o Nordeste terá. Então estou fazendo minha parte, e é isso aí. Obrigado a todos. Nonato, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas nos encontramos na próxima semana com mais um De Vera. Até lá! Oi, pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Vida longa à arte, à cultura e também ao MST, um movimento fundamental na luta por uma sociedade mais justa. E para homenagear aqueles homens e mulheres que são assentados e assentadas e que fazem a luta acontecer para valer, ninguém melhor do que ele, Dominguinhos, num solo ao lado de Sivuca e Oswaldinho. A edição do nosso Bem Viver de hoje fica por aqui. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Camila Salmásio.
O roteiro foi de Camila Salmásio e Afonso Bezerra. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio e direção executiva Nina Fidelis. Apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.